Oi, meu querido aluno, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar o sistema circulatório. Vamos resolver algumas questões envolvendo o sangue e o nosso coração. Primeira questão. A tabela abaixo apresenta o resultado do exame de sangue de 3 pacientes adultos do sexo masculino e também os valores considerados como padrão para indivíduos clinicamente sadios. Apresenta problemas no transporte do oxigênio. Bom, quem realiza o transporte do oxigênio, meu querido aluno, são as hemácias ou os glóbulos vermelhos. Portanto, você vai ter que analisar a tabela, né? Na tabela você vai fazer análise dos eritrócitos. E os eritrócitos, o padrão deles no nosso corpo é ter de 4 milhões e 600 mil a 6 milhões e 200 mil eritrócitos. O paciente 1, ele tem o seu resultado, né, o seu hemograma deu 6 milhões e 300 mil eritrócitos. Esse valor está um pouco acima, né, de 6 milhões e 200 mil. Mas aí não tem problema, porque o problema está abaixo. Quando as nossas hemácias estão abaixo do padrão, aí a gente vai ter problema no transporte do oxigênio. E ele tá acima, então ele não vai ter problema no transporte do oxigênio. O paciente 2 teve 5 milhões e 200 mil eritrócitos. Esse foi o resultado do seu exame de sangue, 5 milhões e 200 mil. E 5 milhões e 200 mil está entre 4 milhões e 600 mil e 6 milhões e 200 mil. Então está dentro do padrão. Então ele não tem problema. Já o paciente 3 teve como resultado 3 milhões e 100 mil eritrócitos. Então está abaixo. Está abaixo de 4 milhões e 600 mil. Então esse paciente 3 vai ter problema no transporte do oxigênio, porque está abaixo. Então ele vai estar com uma anemia, porque ele tem uma baixa aí, está abaixo o seu número de eritrócitos ou glóbulo vermelho. Então o paciente 3 aqui, a resposta então é letra A. Quem vai ter problema no transporte do oxigênio é o paciente de número 3. Bom, só para fazer uma revisão aqui para você, os leucócitos são também chamados de glóbulos brancos e a função dele é realizar a defesa do corpo. As plaquetas são fragmentos de células e a função das plaquetas é realizar a coagulação do sangue. As plaquetas também são chamadas de trombócitos. Portanto, né, letra A. Muito obrigado. Bom, observe as 3 afirmativas sobre o tecido hematopoético e o sangue. A palavra hemato significa sangue, poético é formação, então o tecido hematopoético é responsável pela formação do nosso sangue. Aí ele tem algumas afirmativas aqui. O tecido hematopoético possui como função a produção de células do sangue? Sim, perfeito. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea e posteriormente passam para a corrente sanguínea? Sim, os glóbulos vermelhos ou as hemácias são produzidos na medula óssea e posteriormente são lançadas para a corrente sanguínea. Os anticorpos são produzidos pelas plaquetas? Não, não, meu aluno. Os anticorpos eles são proteínas de defesa, mas os anticorpos eles são produzidos pelos linfócitos B e não pelas plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Portanto, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Aí ele pede para você marcar a correta. 1, 2 e 3 são verdadeiras? Não. 1 e 2 são verdadeiras? Sim. Então a resposta é a letra B. 1 e 2 são verdadeiras. Portanto, resposta letra B. Terceira questão. O esquema representa um corte longitudinal do coração de um mamífero. O sangue que deixa o ventrículo direito, ele quer saber o sangue que deixa o ventrículo direito e o que deixa o ventrículo esquerdo seguirão respectivamente para onde? Bom, pessoal, se você ver aqui o ventrículo direito, o sangue que sai do ventrículo direito ele vai para este vaso de número 3. E o vaso de número 3 é justamente a artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar, que é o vaso 3, leva o sangue do ventrículo direito para os nossos pulmões. Ele vai levar lá para o pulmão para que o sangue seja oxigenado. Portanto, o sangue que deixa o ventrículo direito, ele vai para os pulmões. Portanto, a resposta pode ser D ou E. Mas ele pediu também para onde vai, né, o caso, o sangue que deixa o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo aqui, essa cavidade,
o sangue está no ventrículo esquerdo, ele vai sair daí. Quando o coração faz uma sístole, quando o coração contrai. E aí, quando ele contrai, o sangue ele vai sair do ventrículo esquerdo e ele vai para o vaso de número 4, que é a artéria aorta. E a artéria aorta leva esse sangue para todas as partes do nosso corpo. Portanto, o ventrículo esquerdo ele vai para o número 4, que é a artéria aorta. Portanto, a resposta é a letra D, meu querido aluno. Bom, gente, fazendo uma revisão, o coração humano ele tem 4 cavidades, 2 átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Entre o átrio direito e o ventrículo direito tem essa válvula aqui, que ela é chamada de tricúspide, ok? Ou é interessante que a válvula tricúspide ela separa o átrio direito do ventrículo direito. E essa outra válvula aqui, que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, é a válvula mitral ou bicúspide. O coração ele tem um músculo chamado de miocárdio, é o músculo do coração, é o miocárdio. E os vasos que chegam ao coração são chamados de veias. 1 e 2 são veias porque elas chegam ao coração. Elas trazem o sangue, elas vão trazer o sangue, levar o sangue ao coração. Elas pegam o sangue do tecido e conduzem ao coração. Assim como o número 5 também são veias, porque o número 5 ela vai pegar o sangue que está passando pelo pulmão e vai trazer ao coração. Então aqui o número 5 são as veias pulmonares. E o que sai do coração são artérias, como o número 3, que é a artéria aorta. Desculpa, o número 3, que é a artéria pulmonar, porque vai para o pulmão. E o número 4, que é a artéria aorta. Então vasos que chegam ao coração são veias e o que sai do coração são as artérias. Bom, então resposta, letra D. Eu só fiz uma revisão aqui sobre o coração humano. Bom, muito obrigado. E esta foi nossa videoaula sobre o sistema circulatório. Acompanhe nossas videoaulas, porque na próxima aula eu vou trabalhar com vocês o sistema excretor. Vou trazer exercícios para você. Muito obrigado.